Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 34 minutos. Este é o Justiça Agora. Hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram o julgamento das ações que tratam da criminalização da transfobia e da homofobia, com o voto do ministro relator da segunda ação, Edson Fachin. Nesse momento, nós estamos no intervalo da sessão e vamos falar ao vivo com a repórter Carla Lucena, que está acompanhando e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Carla. Olá, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, o julgamento hoje, então, na sessão agora à tarde, ele foi retomado com o voto do ministro Edson Fachin. Ele é o relator de uma das ações que estão em julgamento aqui no STF sobre a criminalização da homofobia e da transfobia no país. O ministro disse ao longo do voto e reconheceu que há omissão do Congresso Nacional em não editar lei que tipifiquem casos de homofobia e transfobia no Brasil. O ministro citou ao longo do voto decisões e também tratados internacionais que falam da importância do reconhecimento da identidade de gênero, tratados esses, inclusive, que o Brasil é signatário. O ministro também concluiu que quando não houver lei tipificando esses casos, os casos de homofobia e transfobia devem ser enquadrados no crime de racismo. Por fim, o ministro Edson Fachin disse que o direito à igualdade deve incluir o da igualdade da identidade de gênero e que todos têm o direito de serem como são. Vamos ver um trecho do voto dele. Esse respeito é o impulso que temos para o chamamento do outro. É a força que não nos deixa viver sós e nos complementa. Não se pode privar ninguém do convívio com a pluralidade. E olha só, após concluir o voto na ação do mandado de injunção, o ministro Edson Fachin também votou na ação por inconstitucionalidade, por omissão, que foi a ação então relatada pelo ministro Celso de Mello, e ele decidiu seguir o relator. Em seguida, o ministro Celso de Mello votou então no mandado de injunção e também decidiu seguir o relator, o ministro Edson Fachin, e o ministro Celso de Mello destacou que o Supremo não está criando nenhum novo tipo penal ao enquadrar esses casos na lei de racismo. O ministro Alexandre de Moraes também começou a votar agora um pouco antes do intervalo. Ele foi o terceiro a reconhecer que há omissão do Congresso Nacional nesses casos. O ministro Alexandre de Moraes ainda não concluiu o voto dele. Ele agora, após o intervalo, ele vai seguir votando e aí sim ele vai apresentar as conclusões finais do voto dele, e a expectativa também que os demais ministros da Corte também se manifestem na sessão desta quinta-feira. E lembrando que a cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora eu volto com você, William. Obrigado, Carla. A Polícia Federal realiza uma grande operação contra o tráfico internacional de drogas e cumpre vários mandados. 26 pessoas já foram presas. Esses mandados judiciais estão sendo cumpridos em 7 estados e no Distrito Federal. São 54 de prisão e 81 de busca e apreensão. A principal meta é recolher 47 aviões que estavam sendo usados para transportar drogas e também bloquear os bens dos investigados. Segundo o inquérito que foi aberto em 2017, pelo menos 23 voos foram feitos pela organização criminosa para transportar mais de 9 toneladas de cocaína para a Europa e para os Estados Unidos. Há quase um mês do rompimento da barragem em Brumadinho, finalmente a mineradora Vale e os atingidos chegaram a um consenso. O acordo foi firmado na 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual e autarquias em Belo Horizonte. Depois de 3 tentativas, finalmente a Vale fechou um acordo com as vítimas da tragédia de Brumadinho. O Ministério Público orientou as famílias. Esse é o primeiro acordo na Justiça Comum entre a mineradora e os atingidos. A Vale deve começar a reparar os prejuízos a pelo menos 40 mil moradores da região que serão cadastrados. O acordo ficou assim: a Vale vai pagar auxílio emergencial aos moradores de Brumadinho e aos que foram atingidos até 1 quilômetro da margem do rio Paraopeba até a represa de Retiro Baixo, na cidade de Pompéu. A mineradora vai pagar um salário mínimo por mês para cada vítima adulta, meio salário para cada adolescente e 1/4 do salário mínimo para cada criança atingida. Esse valor deve ser pago imediatamente por pelo menos um ano e retroage à data do rompimento da barragem.
A Vale também vai ter que arcar com a contratação de uma assessoria técnica independente para cadastrar as vítimas e calcular os prejuízos, além de contratar assistência jurídica para os atingidos. A mineradora ainda tem de ressarcir o Estado de todos os gastos que já teve com o rompimento da barragem da Mina do Feijão. Quase 13 milhões e meio de reais serão pagos pela Vale ao estado de Minas Gerais, que teve gastos com serviços de emergência em Brumadinho. O valor vai ser descontado da quantia de R$1 bilhão da Vale, que foi bloqueada pela Justiça na época do acidente. Uma nova reunião está marcada para o dia 7 de março, onde serão discutidos outros pontos do termo de ajuste preliminar. O rompimento da barragem na Mina do Feijão foi dia 25 de janeiro e deixou 171 mortos e 139 desaparecidos até agora. O Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, com a cobertura completa da sessão de hoje do Supremo. Até lá.